Na fatologia, a antepenúltima linha, a senhora poderia esclarecer a ressonância incidental, benigna ou nefasta, de determinada existência pregressa sobre a vida humana crítica? Sim, de uma certa forma, é comum a gente ouvir, o professor Valdo repetiu isso muitas vezes, que nós todos estamos numa vida humana crítica. Por que ela é crítica? Porque o nível de informação, de teoria que nós estamos recebendo, ele é imenso, é de uma magnitude como nunca tivemos antes, com liberdade. Ao mesmo tempo, a defasagem da prática, da aplicação do que nós já sabemos, ela também está ficando cada vez maior. Então, está havendo o gap para nós está aumentando muito entre o que sabemos e o que aplicamos. Nós todos estamos neste processo. E dentro da experiência dos evoluciólogos, eu suponho, porque não sou evolucióloga, mas posso supor o trabalho desse tipo de personalidade, eles estão justamente investindo nesse contexto, que a gente caminhe um pouco mais, que a gente consiga recuperar mais esse tipo de gap que nós estamos com ele. E existe uma vida nossa, mais crítica, que ela é incidental, quer dizer, ela incide sobre a vida atual que eu tenho, você também, nós todos. Existe uma vida em que aconteceu algo maior, ou é um nogórdio maior, ou foi a vida que você teve contato com muito mais pessoas, mesmo numa idade média, por exemplo, onde as pessoas, eram 50 pessoas num vilarejo, 50 no outro, um burgo, elas se encontravam de noite, se matavam, no outro dia não tinha praticamente ninguém, nem de um lado nem do outro. Nós vivíamos nesse contexto. Mas mesmo assim, existem personalidades e vidas onde nós tivemos notoriedade, nós tivemos contato com milhares de pessoas. Era possível, por exemplo, viajar um país inteiro e você conhecer a população daquele país. Então, essa vida com a qual, no meu caso, eu tive contato com milhares de pessoas, numa época em que muito pouca gente podia fazer isso, essa vida incide mais diretamente sobre a que eu tenho atualmente. Por quê? Ela me traz ensinamentos, ela me traz experiências, ela me traz arrependimentos, situações que eu não faria novamente, mas ela ensina demais. Eu considero uma biblioteca, uma enciclopédia, você ter o privilégio de saber e conhecer e vivenciar e recordar uma vida passada com certa grandeza de informação, quer dizer, que ficou muita informação para você estudar. E você ter o privilégio de fazer isso hoje, lúcido, sem assédio, patrocinado pelos amparadores, recuperando um manancial de informações. Então, há sempre uma vida, existência pregressa, assim suponho, que ela incide mais diretamente sobre a vida que nós temos atualmente. Às vezes nós estamos procurando personalidades consecutivas em lugares que não vão ser interessantes ou que não vão trazer tanto aprendizado. Se a gente conseguisse ter o privilégio de saber que é aquela vida que incide sobre a sua hoje, é aquela que está fazendo ressonância maior, é aquela que vai te trazer maior benefício, a gente investiria mais nessa direção. E isso é o que eu procuro fazer. Poderia falar da sua experiência pessoal sobre essa ressonância e quais os parâmetros usados para determinar o que seja uma vida humana crítica? A vida humana crítica, como eu comentei no início da resposta para você, é aquela em que nós estamos de posse de uma quantidade imensa de informações, um privilégio, todos os dias, por exemplo, a tertúlia, a mini tertúlia, os livros publicados, nunca tivemos tanta liberdade de cognição como temos atualmente. E o nível em que estamos aplicando nem sempre corresponde, ou a maioria das vezes não corresponde diretamente. Então, entre teoria e prática, nós estamos devendo bastante. E em termos de ressonância pessoal, que eu também comentei, eu desde criança tenho recordações que se confirmaram há praticamente 3 décadas, que eu sei dessa existência minha, com muitos detalhes, porque há centenas de livros escritos sobre isso, sobre a época, sobre a minha personalidade, pesquisas, cartas e toda uma série de documentação, e eu tenho o privilégio de saber o idioma no qual esses documentos estão propostos. Então, eu acesso diretamente esses documentos. E mais uma questão, eu, pessoalmente, eu doei à Biblioteca Nacional de França uma quantidade enorme de manuscritos antigos que faziam parte da minha biblioteca. Hoje eles estão lá.
Como eu dominava o grego, o latim e uma série de outros idiomas, eu tinha facilidade para lidar com essa documentação e eu comprava esses documentos de muitas fontes diferentes. Hoje, esses documentos estão na Biblioteca Nacional de França. Eu tenho acesso. Não porque eu falo, olha, eu sou fulano, eu fui fulano, você pode me emprestar os meus documentos? Não é bem assim. Mas eu entro, porque a Biblioteca Nacional de França, é só você subscrever, você pode entrar e pesquisar do modo que você quer. Então, isso facilita demais o meu trabalho. Na página 1, em megapensenologia, poderia explicar o tempo, o megadepurador parafatuístico? Sim, esse aspecto que eu comento. Esse aspecto que eu comento aqui nessa megapensenologia, né, que você encontrou, o tempo megadepurador parafatuístico, é porque a história falha. Os historiadores são tendenciosos. Se eles têm simpatia por uma personalidade, eles escrevem de um jeito. Se eles não têm simpatia, ou foram contemporâneos e não gostam daquela pessoa, eles escrevem de outro. É importantíssimo e muito interessante, quando você conhece uma personalidade consecutiva, você poder comparar a isenciologia daquele historiador. Às vezes ele não tem nenhuma, ele está completamente vendido na história. Então, dentro dessa pesquisa, você acaba descobrindo essa questão que o tempo, ele é o megadepurador. A partir de um certo nível da história, começam a surgir historiadores que fazem a retratação daquela personalidade. Então, aparecem aqueles que falam de uma maneira bem tendenciosa, depois aparecem aqueles que começam a fazer a retratação histórica daquela personalidade. É por isso que está aqui dizendo que o tempo é o megadepurador parafatuístico, ou seja, as coisas aqui acontecem com a história oficial e extrafisicamente com a história legal, a história legítima, aquela que pode ser levada em conta, mesmo porque quando você é o testemunho ocular da história, você tem o direito de retocar a história à sua moda, porque você estava lá e você sabe que não foi daquele jeito. Então é nesse aspecto que eu pus aqui esse megapensene sobre esse tema.